Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando no nosso site brasilagro.com.br. O mesmo site serve para você se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, para nossa alegria e satisfação, nós temos a honra de recebermos de volta o executivo José Darciso Rui. O Rui, que é presidente executivo e é fundador também do GERAI. GERAI, que é o Grupo de Estudos em Recursos Humanos na Agroindústria. Rui, eu estava até lembrando, antes de nós começarmos a gravação e essa nossa conversa, com você sempre é uma conversa muito amistosa, eu tenho a impressão que se alguém lhe chamar de José, você vai ter uma certa dúvida se estão lhe chamando. Acho que nem eu me conheço por José, viu? Acho que eu não me conheço, minha família não me conhece. Para os meus pais era Zezinho, né? Mas para os meus amigos e familiares é Rui. O José ficou amputado do nome praticamente. Darciso pior ainda, né? Nem se lembra quem existe. Isso é que nem o nosso amigo Antônio Vitor, que hoje preside a Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, um bom amigo nosso. Aliás, quando eu comentei com ele ainda hoje, que ele entrevistar, ele mandou um forte abraço. Obrigado. Companheiro de velhas lutas, não é? Não tenha dúvida. E o Vitor também, o sobrenome dele é Vitor, então é Antônio Vitor, mas ele também tem dificuldade, Antônio, ele simplesmente não responde. Agora, para o Vitor, ele vai se entender, que é ele. Ele não se conhece por Antônio, né? Ele se conhece por Vitor, né? Tá? Vitão, Vitor, mas menos Antônio. O Rui, para quem não o conhece, sabe da trajetória dele, uma das maiores lideranças aí no setor de RH, não apenas das usinas, mas das empresas do agronegócio brasileiro também. Ele tem uma trajetória que conhece, como poucos conhecem, o setor sucroenergético. Ele é da época ainda em que a cana, você precisava queimá-la para cortar. Convivemos juntos nas grandes crises que nós tivemos aí na década de 80, que consolidaram, inclusive, trouxeram modificações profundas na relação capital-trabalho do setor sucroenergético. E agora, nos últimos programas que a gente teve o privilégio de entrevistá-lo também, já se falou em drone, já se falou em caminhão autônomo, em trator autônomo, essas tecnologias que estão vindo aí para facilitar o trabalho também dos operadores e também dos gestores do agronegócio, especificamente os produtores de cana. E nada melhor do que ao início da safra 2019 e 2020, nós conversarmos um pouquinho aí sobre a visão que você tem em relação ao que vai acontecer nessa safra e o que esta safra vai diferir das outras que nós tivemos até então. Ronaldo, é um pouco complicado nós avaliarmos ou fazermos qualquer estimativa de como será a safra, né? Eu acho que essa, se eu me lembro muito bem, deve ser a minha 46ª safra. Eu nunca vi uma safra igual a outra, são sempre diferentes as safras, né? Você lembrou bem, nós começamos... O GERAI nasceu, inclusive, na época das crises, né? Da crise brava, daquela crise de trabalhista, com greves do setor, mortes em Guariba, mortes em Leme, né, e tantos problemas mais que haviam naquela época. O GERAI nasceu para tentar, naquela época, fazer uma ponte entre o capital e trabalho, né? E nós nem chamávamos capital e trabalho, naquela época era patrão versus empregado, né? Era um pouco diferente a situação da atuação de hoje. O setor de RH era departamento de pessoal. Nós tínhamos o DP, o famoso Gerubal Pascoal, chefe de pessoal, né? Que vindo das montadoras da época Ford, Volks e GM, né? Mais tradicionais na época. E foi se consolidando. Em 86 nasceu o GERAI, e daí para frente nós começamos a fazer os nossos trabalhos mais de gestão, de RH. A tecnologia daquele passado era muito arcaica, né? Nós trocávamos figurinha através de fax, né? Não, desculpa, era através do telex, né?
trocava figurinhas através do Telex. Do Telex nós fomos para o fax. Do fax nós começamos a ter um pouco mais de tecnologia avançada, que foi o e-mail, a internet. Hoje nem se fala. Hoje a Gerai tem um grupo de WhatsApp com 140 participantes que trocam figurinhas assim a todo momento, né? Com pesquisas, com informações, com tendências, necessidades e legislação e por aí vai, tá? E essa safra é uma safra que tende a ser uma safra, não vou dizer que é diferente das demais, né? É uma safra tão igual na parte produtiva, com 640, 650 milhões de toneladas de cana, não deve ter, pode ser um pouquinho variado para cima, um pouquinho variado para baixo em relação ao passado. É uma safra onde a mecanização avançou um pouco em relação ao passado, ao ano passado, não nesta região mais já politizada com a mecanização, né? Mas em outras regiões aí já avançando um pouco a mecanização. Teremos algumas tendências com relação à produção, ao mix de produção, com relação ao açúcar e ao etanol. O ano passado foi uma safra muito alcooleira, né? Com 65 por 35. E esse ano deve ter um pouco mais de açúcar, um pouco menos de álcool, de etanol. Vai depender muito do direcionamento do governo, né? Vamos aguardar aí essas diretrizes governamentais, essas tendências de política, tendências de aprovação da nova lei da Previdência, para verificar como é que nós vamos caminhar com isso. Ainda é um pouco cedo para dizer, tá? A safra está iniciando. O Centro-Sul já tem algumas usinas que já estão fazendo safra, poucas empresas já fazendo safra, mas agora a partir da segunda quinzena de abril, aí, semana que vem, já muitas unidades já entram em operação, né? Muitas mesmo. E a tendência nesse momento ainda é álcool, açúcar, álcool anidro, né, no caso, e etanol hidratado, né? O açúcar começa mais a partir do mês de maio, quando a TR melhora um pouco. Mas vamos aguardar. Eu acho que depende muito da situação, da política governamental, para ver qual o caminho que as empresas vão seguir com relação ao seu mix de produção. Rui, você falou 40ª safra, a minha primeira foi em 1980. O meu primeiro trabalho que eu tive como jornalista, e aí eu tinha duas funções, eu era diretor regional da Folha de São Paulo, aqui na região de Ribeirão Preto, e prestava já uma consultoria também de imprensa para as empresas dirigidas pela família Biagi, a parte do Maurilim Biagi, que envolvia Santa Elisa. Eu estava lembrando, quando você confirmou o horário da nossa gravação, eu estava lembrando que em 1980 nós organizamos aí a vinda do presidente João Figueiredo para inaugurar a MB, depois virou uma usina, a destilaria MB. Primeira destilaria autônoma do Brasil, 120 mil litros de produção diária, Morro Agudo. E era tudo muito diferente. Quer dizer, nós tivemos uma evolução, mas você com maior propriedade até do que qualquer um executivo desses novos aí, há de lembrar a importância que nós tínhamos na época de importação de mão de obra, Vale de Jequitinhonha, não é? E eu lhe pergunto o seguinte: alguma usina hoje importa mão de obra ou não? É raro, Ronaldo, é raro, tá? Tem sim, tem algumas unidades, não propriamente dita em São Paulo. Eu acho que no estado de São Paulo a mecanização está quase que 100% consolidada. Existe uma ou outra unidade que ainda tem um número razoável de mão de obra rural, né? E essa mão de obra rural ainda é importada do Nordeste ou do Vale de Jequitinhonha, tá? Que é os dois polos que fornecem mão de obra rural para corte de cana, Vale de Jequitinhonha e a região Nordeste, tá? A Bahia já fornece muito pouco e Minas, exceto o Jequitinhonha, não se fornece mais. Estado de São Paulo, por exemplo, você não tem mais cortador de cana. E isso é uma raça que já foi extinta, tá? É muito raro encontrar isso aí, tá? No Centro-Sul, quando eu falo Centro-Sul, estou dizendo São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais, tá?
ainda é raro, tá? Goiás tem algumas unidades que ainda tem mão de obra rural no corte de cana, que também é importada do Nordeste, tá? Ou do Vale de Quitinhonha. O Paraná, muito pouco. Tá? São Paulo quase que zero, Minas também muito pouco, algumas regiões de Minas também muito pouco. Eu creio que nós somos hoje nessa região aproximadamente mais de 90% mecanizado, 95% mecanizado. Até porque a lei a lei ambiental com relação à proibição da queima de cana está no fim, né? Este é o último ano, a partir daí acabou a queima de cana, tá? Você depois não tem mais nenhuma razão para alegar que você tem um pequeno hectare de terra necessário queimar cana. Infelizmente, abandone aquele hectare, plante qualquer outro tipo de semente, exceto cana, que a queima está proibida. Essa atividade do boia fria, do cortador de cana da década de 80... talvez um pouquinho no início da década de 90 também, ela merece um estudo sociológico, mas sem viés ideológico, não é? Porque houve muita apropriação indébita do trabalho dessa gente, no sentido político, tentativa de se criar tumultos, né? O próprio advento daquelas lutas que houveram aí no começo na década de 80, e eu acompanhei isso como jornalista da Folha de São Paulo. Você falou de Leme, né? Nós acompanhamos Guariba, estávamos lá em Guariba. Isso. Aquilo tudo começou quando a Sabesp errou na leitura de contas de casa, de consumo de água, e houve uma revolta de famílias, de migrantes, de famílias, inclusive, de não migrantes, de residentes de Guariba, que botaram fogo no prédio da Sabesp, depois na prefeitura, depois fizeram, aí virou uma luta lá, e aquilo acabou de resultado, evidentemente trouxe um avanço importante na relação capital-trabalho, porque foram criadas, todas as usinas foram equiparadas àquelas mais modernas já na sua relação de capital-trabalho, né? Aí nós tínhamos a Santa Elisa, temos a São Martinho, você inclusive trabalhou no Grupo São Martinho, mas aquilo lá, esse trabalho foi muito importante, porque muitas famílias acabaram ficando, ou talvez a maior parte desses migrantes acabaram ficando aqui na região. Eu não sei nas outras regiões, que eu não acompanhei isso. Mas eu tinha até há pouco tempo atrás, o cinegrafista que nos acompanhava nas gravações e no programa do TV Brasilagro, era filho de um desses migrantes. Então ele acabou ficando, fez publicidade e propaganda, acabou evoluindo e ficou aqui. Trouxe seus pais, seus irmãos todos para cá. Quer dizer, houve um processo de não apenas de migração e fim de safra voltavam, não. Houve também de fixação de muitos trabalhadores aqui, trazendo suas famílias para cá e nivelando-se as famílias dos outros trabalhadores das usinas, e as usinas que criavam tantos empregos naquela época. Não, isso ocorreu em todas as regiões onde tem usinas, né? Na região aqui de Ribeirão Preto, podemos citar aí Cravinhos, Barrinha, Dumont, Pradópolis, aqui mais Jardinópolis, ou Guariba, tá? Na região de Piracicaba, toda aquela região de pequenas cidades como Rio das Pedras, Capivari, Rafar, Iracemápolis, tá? Leme, onde tinha usina que importava essa mão de obra, grande número de trabalhadores que vinham do Nordeste, eles vinham com o sentido de ganhar o dinheiro aqui na safra, começava em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, depois voltavam para o Nordeste com o seu dinheirinho ganho e faziam a safra do Nordeste, que era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Mas muitos, dado as condições de vida que eram bem melhores aqui, trouxeram seus familiares, né? E o que não trouxeram seus familiares, muita gente que vinha solteiro, aproveitaram, começaram a namorar, noivar e casaram por aqui e construíram família por aqui também nessa região. Então, essa região de pequenas cidades onde estão instaladas as usinas, elas cresceram muito em razão da mão de obra rural que era importada do Nordeste e do Vale de Quitinhonha, não tenha dúvida disso. Quando você faz uma visita, você anda um pouquinho nessas cidades do entorno das grandes, do entorno de Piracicaba, do entorno de Ribeirão Preto, só para citar dois polos geográficos, você nota no comércio
Você vai conversar, vai num posto de gás de combustível, o frentista fala com sotaque nordestino, sotaque mineiro. Você vai no comércio, o balconista, muitas vezes o proprietário de um armazém, de um supermercado, do jeito que você falou, pessoas que vieram, acabaram se instalando aqui e definitivamente melhoraram, tiveram uma ascensão social muito grande. Sim, não tenha dúvida, tá? Eu posso citar como exemplo que eu convivo direto na minha cidade, Iracemápolis, né? Onde eu resido desde quando eu nasci. Meus avós foram fundadores da cidade e meus pais sempre de lá, eu também, e resido lá desde a minha infância, do meu nascimento, e os meus filhos ainda, um estudou na Unesp em Franca, outro na 9 de Julho em São Paulo, mas hoje também reside em Iracemápolis. Tanta gente naquela cidade que eu não conheço, tá? Que eu não sei nem o nome, mas que me chamam por nome. Me chamam o senhor Rui, doutor Rui, o senhor é pai do Gustavo, doutor Gustavo, o senhor é pai do professor Rodrigo, e eu não sei quem é, mas são pessoas que vieram de outras regiões que se firmaram na cidade com seus familiares e ali formaram suas famílias. Tá? É natural, isso tem acontecido muito nas cidades realmente. Tá? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Todas as últimas safras, desde 2007, quando nós tivemos aí o início da crise do setor sucroenergético, e esse início nós tivemos, como jornalistas, tivemos aí, como empresa Brasilag, tivemos o privilégio de sermos os primeiros a denunciar, isso em outubro de 2007, em Brasília, num evento que nós organizamos, nós denunciamos que a crise ela vinha porque o governo Lula estava se afastando dos biocombustíveis, estava migrando com toda a sua energia e toda a sua força política para o pré-sal, para a Petrobras, por razões hoje muito claras e que não vamos nem perder tempo de relembrar. O que aconteceu de 2000 aí, a Dedini, a grande empresa, a grande fábrica de usinas, começou a receber cada vez menor número de consultas e de pedidos de orçamentos, que era o início da crise, 2007, o finalzinho de 2007. Daí em diante, cada safra, quando se iniciava, haviam números aí que indicavam que novas usinas estariam deixando de operar, de que realmente o ânimo não era um ânimo positivo. Os estudos todos indicavam que os fornecedores de cana estavam tendo prejuízo como estão tendo nessa safra. Um estudo do PSEG e da Confederação Nacional da Agricultura divulgado nos últimos dias indica isso. O fornecedor de cana hoje paga para entregar a sua cana às usinas, o que é um desassombro se imaginar que nós temos um Consecana que deveria unir e facilitar os interesses do fornecedor e da usina, mas isso é uma outra questão que eu não quero entrar nos detalhes. Mas essa safra especificamente, 2019 e 2020, você vê, existe alguma usina que não vai operar, que operou no ano passado? Sim, tem sim, tá? É difícil você nominar isso até por uma questão de ética, né? Mas no mínimo as 3, 4 usinas não operam esse ano. No estado de São Paulo não opera esse ano em razão da crise, em razão da sua falta de recursos, em razão da sua baixa produtividade, tá? Nós sabemos que tem algumas usinas que não vão operar, não têm condição de operação, ou seja, optaram por encerrar a sua operação de produção de moagem de cana e vende a sua cana para unidades mais próximas, tá? E esse fato aí é um fato triste, lamentável, mas que é verdadeiro. É verdadeiro. Isso significa desemprego na indústria? Desemprego na indústria, tá? Na agrícola até pode ter algum desemprego na indústria, na agrícola também, tá? Porque alguma unidade que incorpora a cana de outra pode ter ocioso as suas mãos de obras e já aproveita para alavancar sua mão de obra, mas muito mais raro. Agora, na indústria, administração é 100% certo de desperdício de emprego, de redução de campo de trabalho. Isso é certeza. Você sempre, eu lhe conheço desde 80, você sempre se pautou pela objetividade. Você nunca deixou de responder uma das perguntas e meu papel é formular essas perguntas exatamente para esclarecer para o telespectador.
Nós não temos por que omitir para ele o que a gente vive, o que a gente pressente, o que a gente antevê do que vai acontecer e vai ser divulgado pela mídia. O problema dessas usinas todas foi mais uma questão de gestão das usinas ou mais uma questão de política governamental? Ou ambos? Ambos com 80% de problema de gestão da empresa e 20% governamental. Tá? Porque não dá para culpar o governo mais do que. Nós temos os preços livres desde 1994. Se em 25 anos não aprendemos a administrar os nossos preços, não é agora que vamos conseguir. Então, não creio que seja uma política governamental e responsabilidade do governo essa queda de emprego ou essa questão das usinas não conseguirem ter a sua rentabilidade e fechar suas portas. É questão de gestão mesmo, tá? Algumas, eu vou dizer que meteram os pés pelas mãos, né? Alguns grupos multinacionais, por exemplo, que entraram no setor achando que isso aqui era um filé mignon e que não ganharam rios de dinheiro dentro do setor. Não, aconteceu isso e estamos vendo aqui na própria região do Sertãozinho empresas que foram se consolidando, se fechando, uma unidade fecha aqui, outra unidade fecha ali, tá? Uma unidade em uma unidade você faz a produção de duas e por aí vai, tá? Outras usinas foram de usinas familiares, a própria família destruiu a usina. Tá? Nós temos exemplos não só na região, como em diversas regiões, Araçatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Minas Gerais, até Goiás, algumas coisas. É a praga dos herdeiros, né? É a praga dos herdeiros, tá? Nós tivemos aí o herói da cana, né? Foi aquele pai ou aquele avô que construiu o império, né? Com a saída deles, a gestão passou para os filhos e netos abusaram um pouco da ganância ou da soberba de ter carros importados, de ter casas e apartamentos em praias, isso, aquilo, por aí vai, viagens longas de meses, festas e por aí vai. Tá? Eu conheço uma empresa que recentemente eu participei da gestão da empresa, tá? E a empresa não conseguiu sobreviver, mas nós vamos verificar depois que os filhos participavam de corridas de caminhões ao Paraná, compravam os camarotes riquíssimos, faziam festas com dinheiro de quem? Da própria usina, né? Cavalos de raça, isso, aquilo. E não é por aí o caminho, né? Não é por aí o caminho. Agora, tem muitas empresas familiares que estão com uma situação muito tranquila, bem consolidada, né? Vemos aqui o Grupo Bazan, o Grupo Santa Adélia e Colombo, tantas empresas. Tonielo, tá, não dá para ser Colorado, né? Família Mendonça, tantas empresas familiares que a tradição de avô, pai, filho e neto se consolidou de uma forma entendendo que isso aqui é uma empresa. Tá? Ou eu cuido bem dessa minha galinha dos ovos de ouro, ou ela não vai botar ovos no dia seguinte. Tá? Essas estão bem, outras, infelizmente, ou paralisaram a operação, ou então passaram para a mão de outras pessoas. Parabéns mais uma vez pela sinceridade. Eu estou atualizando os meus conhecimentos estatísticos. O número que eu tinha era 70% era problema de gestão e 30% de governo. Esse número, inclusive, foi alardeado e tem sido defendido por um conhecido professor da FEA USP Ribeirão Preto, que também por questão ética eu não vou mencionar, mas todos sabem de quem se trata, mas quem trabalha no setor. Mas ele não tem a coragem que você tem, porque ele antes, quando a gente vai gravar, ele fala assim, não, é 30% o problema de gestão e 70% problema de governo. E aí quando você termina a gravação, ele fala, é o inverso, mas deixa quieto. Né? E eu, parabéns, você colocou bem. E inclusive essa comparação de grupos familiares e alguns outros grupos não familiares que têm publicado balanços com excelentes resultados, você verifica que a gestão é diferenciada.
A questão do RH hoje das usinas, elas se nivelaram já mais para cima? Ou ainda tem algumas usinas que ainda tratam o RH, eu diria, os talentos humanos, né? TH, né? Os talentos, a gestão dos talentos humanos, ainda olham isso como um DP, um departamento de pessoal? Antes dessa pergunta, só eu gostaria de complementar uma empresa familiar, que eu posso citar o nome sem maior constrangimento, o Grupo São Martinho. Sim. O Grupo São Martinho é uma empresa familiar. Sim, na família Ometo detinha 100% do Grupo São Martinho. O Grupo São Martinho modernizou, fez 1001 alternativas de gestão da empresa, foi para a Bolsa de Valores, fez um upgrade na Bolsa, transformou a empresa num capital aberto e está aí, cada dia crescendo mais, né? Então, é um caminho. Outras empresas familiares, viu a situação um pouco apertada, fizeram a famosa RJ, Recuperação Judicial. Estão bem, estão saindo muito bem, né? Outras, infelizmente, tentaram a RJ, mas a RJ foi a tampa do caixão na sepultura, né? Em relação à gestão da... Desculpa, eu gostei do exemplo. Tampa do caixão. Achavam que era tábua da salvação e era tampa do caixão. Tábua da salvação era tampa do caixão mesmo, tá? Foi tapado com terra fria, com dor no coração, né? Com relação à gestão da RH, evoluiu muito dos anos 90 até agora, né? O Gerai tem uma contribuição muito grande nisso, né? O Gerai tem feito trabalhos aí de gestão, trabalhos de orientação, de palestras, reuniões, experiências, tá? Práticas de RH, muito, muito interessante, que o pessoal tem aproveitado muito bem isso aí. Algumas usinas ainda mantêm o seu tradicional DP, tá? E por incrível que pareça, dão resultado. Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, aquela usina não tem RH, né? Não, ela só tem DP. Puta, tem um puta resultado operacional bom, né? Não é de se admirar, né? Mas as pessoas gostam da empresa, né? As pessoas gostam da empresa, tá? Mas é raridade, tá? É exceção. A cada 100 você encontra uma. Não vou citar nome, mas... Isso confirma a regra, né? Sim, confirma a regra. Não vou citar nome, mas eu conheço empresa familiar, onde o dono da empresa, ele é o diretor financeiro, é o diretor de recursos humanos, o diretor de suprimentos, é o diretor agrícola, o diretor industrial, tá? E o diretor administrativo. E a empresa funciona muito bem, tá? Ganha muito dinheiro, uma empresa sólida, tá? Mas é o tipo do gestor, aquele homem ou aquele dono da empresa, ou acionista da empresa, ou patrão de todo mundo, que ele está no dia a dia com todo mundo respeita e funciona. Mas é raro, isso é uma raridade, né? Mas que ainda tem muito DP no setor, ainda tem, sim. Eu conheço muitas empresas que evoluiu, né? Não é mais o encarregado do departamento de pessoal, né? É o supervisor de recursos humanos, que ainda nada mais é que o chefe de pessoal. Mudou um pouco o nome, a nomenclatura, esse tipo de coisa, assumiu algumas funções a mais. Mas não tem ainda aquela estratégia de ter na empresa, por exemplo, uma avaliação do desempenho, um quadro de carreira, um programa de cargos de remuneração bem adequado, uma pesquisa de clima e engajamento dos empregados, tá? Mantém aqueles benefícios tradicionais, aquele plano de cargos bem tradicional, bem junto com a equipe de gerencial, esse tipo de coisa, que não é claro, tá? Onde o gerente mais forte, os empregados são melhores remunerados, os gerentes, quando mais fracos, os empregados são piores, são menores remunerados, né? E você vê tudo isso. Mas tem empresa que funciona, mas é raro, tá? É raro. Eu acho que está na hora de repensar e parar com essa brincadeira de eu vou brincar de fazer RH e fazer RH com seriedade. Você está me remetendo a uma lembrança interessante. O Antônio Vitor, que a gente tem no mínimo 2, 3 vezes por ano, entrevista ele para o nosso programa. Antônio Vitor, que é presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, que se destacou, né? Saiu daqui de Sertãozinho, se destacou pelo trabalho dele. Hoje é uma das maiores lideranças sindicais do país.
E ele sempre fala assim, bons tempos que a gente negociava tudo, era com o Maurílio Biagi, depois o seu Maurílio Biagi, chegava mais cedo na usina, encontrava com ele lá, o seu Menezes Balbo, então era uma beleza, as negociações eram feitas sempre com eles próprios, né? Então quando você fala, está discorrendo, diretor industrial, agrícola, blá, blá, chefe do transporte, e vai indo e tal, né? Ele também era o negociador das pautas, e os sindicalistas, as lideranças dos trabalhadores e dos fornecedores de cana, eles sentem a mesma coisa também, com essas gestões profissionais, tudo ficou um pouquinho mais difícil, ou ficou muito mais difícil, né? Porque enquanto você está tratando com o dono, as decisões eram feitas, todas elas inteiras, imediatas. E o Vitor, inclusive, já falou isso em programa, ele, quando ia negociar as pautas estaduais dos trabalhadores do setor sucroenergético, ele sentava com o seu Maurílio Biagi Filho, depois sentava com o seu Menezes Balbo, estabelecia os parâmetros lá, depois ia lá na São Martinho, estabelecia os parâmetros também, e era aquilo que ia valer para o estado todo. A única época, o Sopral, que antecedeu a única, que não tinha voz ativa nenhuma. Eram eles, efetivamente, que viam e tinham a sensibilidade de saber o que era melhor para a empresa e para os trabalhadores também. Então, dificilmente você vai puxar na sua história. Então, houveram alguns movimentos pequenos, umas pequenas greves, mas dificilmente nessas empresas onde se tratavam, o RH já era visto realmente como uma política de gestão e de respeito aos interesses dos trabalhadores, nessas empresas as negociações fluíam muito bem e serviam de parâmetro para as outras usinas. É interessante esse fato. Eu me lembro das negociações que nós fazíamos em São Paulo, né? Pelo lado das empresas, Elotides Gil da Costa Pinto, né? O Mário Híbrida do Grupo Nova América, eu representando a usina Iracema, e o Jackson, usina Ester, o Douglas, usina São João, era um grupo de usinas, né? E do outro lado nós tínhamos Melquides Araújo, né? Antônio Vitor, Arthur Bueno Camargo, né? Que dizem que é meu irmão gêmeo, né? É tão parecido comigo. Que hoje preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Isso, um grande profissional, gosto muito do Arthur. E nós... quase vizinho seu lá, né? Ele quase vizinho, tá? E nós fazíamos negociação em São Paulo, na época não era nem única, né? Na época era a Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, né? E antes era a USP, inclusive, a Associação das Usinas do Estado de São Paulo, Usineiros do Estado de São Paulo, esse tipo de coisa. Era Cifaesp e Ciaesp, né? E realmente, quando nós tentávamos fazer alguma negociação em São Paulo com eles, tá? Eles respeitavam, com todo o respeito, eles entendiam a nossa postura, né? Mas era comum durante a semana eles tentarem fazer um contato diretamente com o dono da empresa, né? No caso era o Meto, Roberto Barbosa, né? O Meto na São Martinho, o Meto na Iracema, Roberto Barbosa na Nova América, Biagi aqui na Santa Elisa, o Menezes, o Balbo aqui na Santo Antônio, São Francisco. Pedro Biagi, da Pedra. Então eles tentavam, esse pessoal, não, eu quero conversar com o senhor, porque está difícil, aquele teu gerente, ele é muito radical, ele não quer nos ouvir, não quer ceder isso, aquilo. E aí a gente tinha, às vezes, fazer reunião em tripartite, né? O dono da usina, o sindicato e nós, né? Tá? E era interessante, era um processo interessante. Mas eu sempre dizia para os meus diretores, que eram os donos da usina, olha, se você estiver presente na reunião, você tem que decidir. Tá? Então, por favor, que inicie a reunião, dá um jeito, a secretária manda chamar você que é de urgência, sai da reunião e deixa que eu me viro aqui, tá? Porque se você fizer alguma coisa, você tem que falar sim ou não. Daí eu posso enrolar alguma coisa, negociar, né? Não, vou levar para a diretoria para discutir esse tipo de coisa. Mas eles eram pedra no sapato, tá? Aliás, o Arthur hoje está mais afastado, que está em Brasília, né? Mas o Vitor está muito atuante ainda e é um cara que é muito respeitado no setor, tá? Não tenha dúvida. O Melquides também é muito respeitado no setor. Foi uma época diferente da época de agora, né? Tá. Era mais romântica e mais respeitosa, não é? Era mais romântico, mais gostoso. A gente conseguia negociar com mais facilidade.
Parece brincadeira, não, mas inflação ajudava a negociar. Entendeu? Você tinha inflação de 15%, 20%, você dava 20% de aumento, mas você dava 20% de aumento e um ticket de alimentação já. Hoje, a inflação de 4%, você fala de dar 4% de aumento, pessoal, 4% de aumento? Que aumento que é esse? Não ajuda nada. E, lógico, nós sabemos que a inflação de 4% é uma inflação até um pouco... ela é maquiada um pouco, né? Eu vi ontem na reportagem de uma TV, acho que foi na TV Canção Nova, alguma coisa assim, tá? Feijão carioca subiu 12%, o arroz 15%, o frango 12%. Aí você fala que a inflação de 0,5%, eu não consigo entender, sinceramente. A minha esposa fala que é mais de 10%. Então, eu não sei, eu que faço mercado na minha casa, eu vejo como que é a inflação, não é bem assim, tá? Mas em todo caso a gente respeita, né? Tá? Em todo caso respeita. E adere a essa inflação aí que é o IPCA, o INPC, que é divulgado aí mensalmente, anualmente, né? Mas era uma época diferente, mais gostosa para negociação. Essa época de negociação ela é mais turbulenta, por quê? Porque além do sindicato e trabalhadores, nós temos alguns órgãos aí que interferem, né? Que interferem e não têm, às vezes, conhecimento de causa total para interferirem, tá? Eu não sou contra o Ministério Público do Trabalho, não, muito pelo contrário, tá? Eu acho que eles têm um papel importante e relevante dentro da relação capital e trabalho. Mas eles, de vez em quando, metem os pés pelas mãos também, metem os pés pelas mãos, com certeza. Infelizmente, nós temos que conviver com isso, que eles fazem a leis também, nós temos que respeitar, né? Mas o processo negociário tem evoluído bastante também, viu, Ronaldo? Evoluiu muito, né? Essa questão da nova CLT, tá? Essa questão do acordado prevalecer sobre o legislado, tudo isso aí vem ajudar a negociação, tá? O problema é que existe um poder judiciário que você não sabe o que eles vão fazer com essa nova lei, né? Se realmente o legislado ele não prevalece sobre o negociado, tá? Alguns entendem que certas coisas não dá para negociar, né? Eu acho que o Brasil deveria ser um pouco mais aberto nessa questão trabalhista. Com certeza, mas isso também está em fase de mudança, não é? Pelo menos a pressão que está existindo aí por parte dos trabalhadores do trabalho e também do capital, dos investidores, também é muito grande. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, talvez possa até ser a nossa última já, porque estão nos sinalizando que nós chegamos já no limite. Infelizmente, a gente conversa com você assim, ela começa e a gente está no meio e aí termina porque passa o tempo muito rápido. Você mencionou que você tem um grupo de Zap aí dos gestores de RH de talentos humanos, né, ligados ao Gerais, cento e poucos nomes, né? 140 nomes. Uma situação que modificou-se muito, e o Vitor, inclusive, na entrevista de final de ano dele, ele mencionou isso, e eu quero ver a sua opinião a respeito, é que hoje as pessoas são mais bem informadas. Nós nunca revelamos isso em público ainda, mas eu vou lhe dar alguns números. Nós publicamos outro dia uma notícia de que o Grupo Biosev tinha colocado todas as suas usinas à venda. E é uma notícia que foi fundamentada numa reportagem publicada pelo Relatório Reservado, que é uma instituição muito séria de formação de opinião pública, criada em 1966. Muita gente até me critica, você fala do relatório reservado, manda esse relatório reservado se apresentar, mas é o nome da entidade relatório reservado. E o relatório reservado colocou a matéria dizendo o seguinte: venderam a usina no Rio Grande do Norte, uma usina acho que na Paraíba, isso, estavam as outras todas à venda. Esta notícia, Rui, ela provocou só no Facebook nosso 130 mil leitores. 130 mil pessoas leram aquela notícia só no Facebook. Eu não estou falando de nossos seguidores do Twitter, eu não estou falando dos 30 mil inscritos para receberem todo dia o nosso clipe em Brasilagro, e não estou falando das 40 mil pessoas que acessam ao nosso site diariamente. Compartilhamento é o termo certo, estamos chamando a atenção aqui do Facebook, 130 mil pessoas. Aí, na semana passada, publicamos uma notícia dizendo que o Grupo Moreno estava colocando pelo menos uma das suas usinas à venda. 40 mil compartilhamentos.
40 mil compartilhamentos. Quando eu falo 130 mil, para quem não conhece números da mídia, isso significa as tiragens do Estadão, da Folha e do Valor juntas, né? Isso denota, eu tenho certeza até pelos relatórios que a gente recebe, esses leitores geralmente são funcionários, fornecedores, familiares de funcionários. Então, o que o Vitor dizia é o seguinte: hoje não adianta mais eu esconder uma informação. Essa informação vai para a mídia social e ela aparece instantaneamente. Você percebe isso também, essa mudança? Quer dizer, o trabalhador está mais bem informado hoje? Com certeza, tá? O trabalhador hoje tem mais informação que certos gerentes de RH, ele conhece muito mais a lei que muitos advogados, tá? Eu costumo dizer que alguns advogados têm que aprender com o trabalhador, porque eles sabem mais que o advogado realmente, tá? Eles têm, a informação deles é muito forte, acessam hoje internet, o Face e outras informações online que vem, né? Que você vê tudo online hoje, né? Se você abrir a boca aqui, não dá para... Se o Bolsonaro renunciar daqui 10 minutos e meio, está o Brasil inteiro sabendo. E ele que trate de renunciar, porque vão cobrar que ele foi no noticiário que renunciou, não é? Sei lá. Ô Bolsonaro, fica quieto aí, tá? Não se incomoda com a nossa entrevista aqui não, tá? Só estamos dando exemplo, tá bom? Mas o mundo mudou muito, né? A informação hoje é online, tá? Então, você não consegue esconder mais as coisas, tá? Esses dias atrás, diversas notícias que saíram, que eu me lembro, saiu assim: o Grupo Santa Terezinha vai pedir recuperação judicial, né? Aí eu liguei para um amigo meu, né? Falei assim: ô Fernando, você está sabendo que vai pedir? Você vai pedir? Não, já pediu ontem. Putz, eu estou atrasado no mundo em um dia. Você já pediu ontem. Tá? Então, você vê que a informação é basicamente online mesmo. Então, os trabalhadores são muito mais informados hoje do que no passado. Tá? Não tenha dúvida disso. Tá? Hoje, antigamente você tinha, por exemplo, uma área de vivência que não estava bem adequada, né? Não tinha água potável, não tinha o sabonete líquido, não tinha as banquetas para sentar na hora do descanso, tá? O trabalhador tinha que sair do trabalho dele, ir até o Ministério do Trabalho, conversar com a fiscal para fazer uma denúncia. Hoje ele pega o celular dele, disca 19, não sei qual, 19 alguma coisa, e fala: olha, aqui na usina tal, eu estou na frente do trabalho tal, que fica em tal, não tem água potável e aqui nós não temos banqueta para sentar. Mas não dá meia hora, está o fiscal do trabalho com a comitiva dele total lá. Isso é... E ao mesmo tempo já manda uma cópia para a mídia, dizendo: olha... Já manda uma cópia para mim. E outra, aí ele tira foto, né? Ele tira uma foto do celular daquela área de vivência e joga no WhatsApp. 10 minutos, está todo mundo sabendo que aquela frente está com problema, que aquele local tem com problema, que aquela usina está com problema. Isso é natural, nós não sabíamos. Eu me lembro... Acho que o ano passado, foi a safra passada, teve uma usina que teve um problema sério com uma destilaria, que houve uma explosão grande de destilaria, né? Tá? Há 10 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo que aquela usina de ponta, tinha tido um problema com a destilaria, com uma explosão, tinha morrido gente. Ninguém tinha ficado sabendo. Verdade. Tá? Hoje... meia hora após, nós já vimos lá no WhatsApp, vídeo lá, a empresa pegando fogo, naquele fogaréu, todo mundo fotografando. Olha, tem gente preso, isso, aquilo. Então, muda muito. A informação hoje As redes sociais hoje evoluíram muito a relação capital e trabalho, não tenha dúvida. Ainda bem, não é verdade? Ainda bem. Né? Estamos saindo daquele arcaísmo, daquele feudalismo da época não vou dizer de escravidão, escravatura, mas da época do Brasil colonial para um Brasil muito mais evoluído, né? Tá? Não tenha dúvida disso. Isso é importante e tem que ser feito esse tipo de coisa mesmo. A relação capital e trabalho, ela tem que evoluir no dia a dia. Tá? Se não evoluir, fica ultrapassado tanto o gestor de RH, como o sindicalista, como o trabalhador. Ela tem que evoluir. Ela tem que evoluir mesmo. José Darciso Rui, presidente executivo do GERAI, muito obrigado por essa, eu não vou chamar de entrevista, mas por essa entrevista, essa conversa agradabilíssima. Tenho certeza que o telespectador gostou também. Vamos ver se no andar
da safra, você me permite novamente a gente sentar, conversar, para ir atualizando os números aí, que você tem aí um sucesso muito grande nesse ano também que se inicia para os Gerais, já com o evento realizado na última sexta-feira em Sertãozinho. Todos sabemos que foi um sucesso muito grande. E continuamos aqui à sua inteira disposição, porque você é uma dessas pessoas que ajudaram a construir a história do modernismo e da modernização do setor sucroenergético e das empresas do agronegócio como um todo. Eu estou à disposição, Ronaldo. Precisando, estou sempre por aqui, é só fazer contato, nós marcamos uma data com calma, eu venho, faço entrevista, no que eu puder colaborar para a melhoria dos processos de gestão das empresas do setor e da cadeia produtiva, estou à disposição e fico muito feliz em poder contribuir e ser chamado de Geraissauro, Canassauro, tanto sauro da vida, né? Mas enquanto conseguir colocar açúcar no fígado e álcool na veia, eu vou estar aqui para ajudar a desenvolver o nosso setor, com certeza. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de mostrar um pouco dos nossos conhecimentos. Obrigado a você, Rui. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.